Escola Emília, na cidade de Marcação. Sou professor de matemática, Tiago Florencio, e vamos hoje começar as aulas do segundo bimestre. Hoje vamos falar da atividade 7, né, que a gente vai estudar aí a divisão. Certo? A divisão ela pertence às 4 operações básicas da matemática. Já estudamos a adição, a subtração, já estudamos a multiplicação nas aulas anteriores, né, nas aulas enviadas pelo WhatsApp, e hoje vamos estudar a divisão. E de início eu já trago um exemplo para que nós possamos, aliás, fundamentar nossa aula. Vamos dividir o número 60 por 5. Antes que você faça essa divisão, veja o que temos a dizer aí sobre os elementos da divisão, certo? Essa divisão, gente, é uma operação que podemos fazer, né, calcular, usando o algoritmo. O que é um algoritmo? São procedimentos que você utiliza para encontrar o resultado de uma divisão, de uma multiplicação, de uma adição, certo? Então, no caso em especial, que é a divisão, nós temos o algoritmo que ele é conhecido como método da chave. Certo? Então, vamos utilizar esse método da chave para resolver o nosso exemplo, que é 60 dividido por 5. Antes de fazer ele, vamos entender uma outra divisão aqui, ó, colocada, que é 24 dividido por 6. Perceba aqui que o algoritmo da divisão, ou seja, o método da chave, é você colocar um número aqui do lado esquerdo, no caso 24, coloquei do lado esquerdo, e faço essa linha aqui parecendo um L e coloco o número que eu estou querendo dividir. Aliás, 24 dividido por 6. Do lado direito eu coloco o número que está dividindo o número que eu escolhi, que no caso aí foi o 24, ou o número que está no exercício. Certo? Então, quando a gente utiliza esse algoritmo chamado método da chave, esses valores que a gente coloca aqui na divisão tem nome, certo? O do lado esquerdo é chamado de dividendo, esse do lado direito é chamado de divisor, esse que vai ser o resultado, a gente vai ver nos exemplos, é chamado de quociente, e esse outro é chamado de resto. Vamos entender passo a passo no próximo exemplo como vai ser realizada essa conta, certo? Como é que eu vou utilizar esse método da chave. Não se preocupe que a gente vai ver agora no próximo slide, certo? Então, tenha cuidado somente com uma coisa. Tem umas observaçõezinhas aqui, você precisa ter cuidado, dizendo o seguinte, ó, nos exercícios, a divisão é representada pelo sinal de 2 pontos. Um traço entre 2 pontos, ou seja, dessa forma também, ou uma fração. A fração a gente não vai falar dela agora, mas toda fração ela pode ser considerada como uma divisão. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que eu posso colocar a divisão representada por 2 pontos, ou 2 pontos e um traço no meio, ou ainda pode vir em forma de fração, que essa última a gente não vai falar dela agora, ok? Essa aqui seria a fração. Outra observação importante é que não existe divisão por zero. Eu não posso dividir algum número por zero, certo? Imagina aí, se eu fosse dividir aí 10 laranjas para 0 pessoas. Tem como a gente fazer essa divisão? Não tem, certo? Não tem pessoas, não existe pessoas para que eu possa fazer
a minha distribuição de laranja, ok? Então, essa divisão não existe porque não existe pessoas aí para dividir, certo? Então, não existe divisão por zero. Então, agora a gente já pode fazer o nosso exemplo, né? O exemplo 1, que é a divisão do número 60 por 5. Então, vamos utilizar aí, certo? O método da chave para dividir aí 60 por 5. Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, 60 dividido por 5. 60 dividido por 5, eu posso pensar da seguinte forma: qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar 60? Então, a gente pode pensar aqui em um número que, quando eu multiplico por 5, dá 60. Então, você pode ir testando números, né? Vamos aqui colocar, vamos supor que você escolheu 10. 10 vezes 5, professor. Vamos fazer as contas aqui rapidinho. 10 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. Opa, deu 50. Não deu 60. Eu estou querendo que dê 60. Então, qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar 60? Então, 10 não deu, então você escolhe outro. Já viu que o 10 deu 50, né? É pequeno. Então, vamos escolher outro número. Vamos escolher o 12. Então, quando eu fizer a multiplicação de 12 vezes 5, vamos fazer 12 vezes 5, ou 5 vezes 2, né? Aqui primeiro, 5 vezes 2 vai dar 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Ó, exatamente 60, o número que a gente estava querendo. Então, 60 dividido por 5 dá 12. 60 dividido por 5 dá 12. O resultado de 5 vezes 12 eu coloco aqui, ó. Deu exatamente 60. E agora eu vou diminuir. Então vai ficar 0 menos 0 dá 0. 6 menos 6 dá 0. E aí, quando os dois números aqui deu 0, ou der um número que eu não consiga mais dividir por 5, então eu finalizo a minha continha de divisão. E agora eu sei que 60 dividido por 5 é igual a 12. Outra forma que você pode fazer essa conta, 60 dividido por 5, 60 dividido por 5, você pode fazer da seguinte forma: se você não quiser pensar em um número que vai multiplicar por 5 para dar 60, no caso que a gente já sabe aqui, né, que é 12, se você não quiser fazer dessa forma, você pode fazer o seguinte: o 60, você vai separar aqui o primeiro número, que é o número da casa das dezenas, certo? Você separou ele e agora você percebe que ele é maior do que o 5, o número que está dividindo, certo? Então, 6 pode dividir por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro de 6? Somente uma vez, né? Então, coloco aqui 1. Aí eu coloco agora, ó, multiplico, aliás, o 1 vezes o 5. 1 vezes 5, que vai dar 5. 6 menos 5 sobra 1. O 1 é menor do que o 5, não pode dividir. O 1 não dá para dividir por 5. Mas eu lembro que eu escolhi apenas o 6, agora eu posso acrescentar o 0 aqui embaixo. E agora, em vez de 1, eu tenho 10. 10 pode dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 dá 10. E daí, 10 menos 10 sobra 0. Ou seja, o resultado da divisão 60 por 5 vai dar 12.
Professor, e esse zero aqui, o que é que ele significa? Ó, quando dá zero, significa dizer que o resto é zero. Ou seja, a conta é exata. A conta é exata, não sobrou nada, certo? Então tem que se ligar também aqui nesse resto, porque, por exemplo, se sobrasse, por exemplo, se aqui fosse 2, significa dizer que eu consegui fazer a conta de divisão, consegui dividir, mas ainda sobrou 2 elementos, certo? A gente vai ver um exemplo parecido aí nos próximos slides. Esse exemplo que a gente acabou de ver, ele pode ser entendido da seguinte forma. R$ 60, a gente dividiu 60 por 5, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, R$ 60, quando dividido para 5 pessoas, cada uma delas receberá R$ 12. E não sobrará resto para ninguém, ou seja, não vai sobrar dinheiro. Você vai conseguir dividir R$ 60 para 5 pessoas e cada uma vai ganhar R$ 12 e não vai sobrar mais dinheiro, certo? É essa conta que a gente acabou de fazer aqui, ó, certo? 60 dividido para 5 pessoas deu o resultado 12. Quando o resto é zero, significa dizer que não sobrou dinheiro para dividir com mais ninguém. Ok? Então é isso que a divisão representa. Mas temos outro exemplo aqui, ó. Agora vamos dividir R$ 35 para duas pessoas. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos utilizar aqui o método das chaves, né? Que é o algoritmo da divisão. Então, eu tenho 35 dividido por 2 e vamos tentar encontrar o resultado, certo? Vamos ver se vai sobrar, se não vai. Primeiro, a gente utiliza aí, aliás, a gente vai procurar um número que, quando multiplicado por 2, vai dar 35, certo? Então, a gente vai pensar no número. Será que 15? Vamos supor que a gente colocar aqui 15. Então, 15 vezes 2, vamos dizer que se dá 35, né? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1 que está lá, 3. Eita, deu 30. Foi menor. Então, vamos colocar mais, né? Vamos colocar mais números. Vamos colocar aqui, em vez de 15, vamos colocar 17. A gente tem que colocar 17 aqui. E vamos fazer o teste, né? Ver se o 17 multiplicado por 2 vai dar 35. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 1 dá 2 com 1 que está lá, 3. Opa, chegou bem perto, deu 34. Se eu colocar aqui 18, vai passar, né? Se você quiser fazer o teste aqui, ó, 18 vezes 2 vai ficar 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, com 1 que está lá, 3, vai dar 36. Vai passar. Ou seja, quando ultrapassa o valor, não serve para a gente. Então, tem que ser o 17 mesmo, aqui. Porque 2 vezes 17 vai dar 34. E 35 menos 34 vai sobrar 1. Olha só. Dessa vez a conta não foi exata. Eu dividi R$ 35 para duas pessoas, cada uma recebeu R$ 17 e ainda sobrou R$ 1. Isso significa dizer que a conta não foi exata, certo? Fazendo pelo outro jeito, a gente tem o seguinte.
35 dividido por 2, o que é que a gente pode fazer? Escolhe o primeiro número e verifica se ele é maior do que o número que está dividindo, né? No caso 2. A gente percebe que realmente o 3, o número escolhido, é maior do que o 2, então dá para dividir. Então faça a seguinte pergunta: quantas vezes o 2 cabe dentro de 3? Só uma, né? 1 vezes 2 dá 2. E aí 3 menos 2 sobra 1. Só que ainda falta o 5, né? Então vou descer o 5 para cá e vai ficar 15 dividido por 2. Ou seja, quantas vezes o 2 cabe dentro de 15? A gente coloca 7, né? 2 vezes 7 dá 14. 15 menos 14 vai sobrar 1. Então, a conta também deu o mesmo resultado, ou seja, 35 dividido por 2 é igual a 17. Lembrando que vai sobrar 1, né? Vai sobrar R$ 1 aí nessa divisão. Isso aí vai indicar que a divisão não é exata. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação, porque agora a gente vem com os exercícios, certo? Eu vou responder alguns aqui, para que vocês aprendam a fazer, e o restante vocês vão fazer e me enviar pelo WhatsApp ou entregar na escola, né, a lista respondida. Não esqueça de colocar seu nome, certo? Então, a primeira questão da apostila diz o seguinte: resolva as divisões a seguir utilizando o método da chave, certo? Então, a primeira divisão que a gente tem aqui é 36 por 9. Então, vamos lá. 36 por 9, a gente vai pensar em um número que, quando multiplique por 9, dá 36. Vamos pensar aqui no 4. 4 vezes 9 dá 36, né? Olha lá na tabuada, estuda a tabuada para você ver a tabuada do 9. Ó, 9 vezes 4 vai dar 36. Então, encontrei, né? Encontrei o número 36 e agora 36 menos 36 dá zero, ou seja, o resultado é 4 e a conta deu exata. Pode colocar aqui, exata. A próxima, vamos resolver pelo outro jeito? Vamos escolher aqui o primeiro número para dividir. Escolhi o 7. 7 dividido para 3, ou seja, quantas vezes o 3 cabe dentro de 7? Duas vezes, né? 2 vezes 3 dá 6. Então, 7 menos 6 sobra 1. Mas falta o 5 descer. Então, desce o 5 para cá e vai ficar 15 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro de 15? A gente vê que é 5. 5 vezes 3 dá exatamente 15. 15 menos 15 dá zero. Ou seja, a conta aqui também é exata. E o resultado foi 25. Agora a gente tem 36 dividido para 9. É o mesmo, né? Que eu digitei aqui duas vezes. Então, não precisa fazer essa aqui, que é a mesma da primeira, né, da letra A. Que é a letra A, letra B. Letra C a gente colocou repetir. Agora a letra D fica 78 dividido por 6. Toda vez, pessoal, você observar que o primeiro número é maior do que o número que a gente está dividindo, no caso o 6 aqui, você perceber que o 7 é maior do que o 6 nesse caso, você pode fazer essa separação. Você divide primeiro o número 7. Então, 7 dividido por 6 significa dizer quantas vezes o 6 cabe dentro de 7. Somente uma, né? 1 vezes 6 dá 6. 7 menos 6 sobra 1. E aí o 1 é menor do que o 6, não dá para dividir, mas eu lembro que tem o 8 aqui, que dá para colocar aqui embaixo, e aí em vez de 1 fica 18.
18, quantas vezes cabe o 6? 3 vezes. Olha lá a tabuadinha do 6, né? 3 vezes 6 dá 18. 18 menos 18 deu 0, então a conta é exata. Agora vem o 84. 84 dividido por 2. Olha só, observei que o primeiro número é maior do que o número que já está lá, que é o 2. Então eu posso separar. 8 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro de 8? 4, né? Tabuadinha do 4 aí, ó, 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8, 0. Olha só. O 0 não dá para dividir por 2, mas falta o 4 aqui, que eu vou colocar aqui embaixo. E 4 dividido por 2, ou seja, dentro de 4, quantas vezes cabe o 2? Cabe 2 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4, 0. A conta também deu exata. A letra F, G, H, I e J, vocês vão fazer, certo? E mandar as respostas para mim no WhatsApp ou para a escola. Então vamos agora entender a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte, ó. Responda as seguintes perguntas. Quantos meses, olha só o que ele está querendo, quantos meses há em 240 dias? Aqui você tem que pensar um pouquinho. Olha só, você tem 240 dias, certo? E você quer saber quanto esses 240 dias vale em mês. Então você precisa dividir 240 dias por 30. Como assim, professor? Dividir por 30? Sim, porque um mês, gente, um mês, quantos dias tem em um mês? Tem 30 dias, certo? Então, eu tenho 240 dividido por 30, que esse 30 representa um mês. Então, vamos saber quantos meses, né, há em 240 dias. Quando eu divido 240 por 30, na verdade, eu estou dividindo aí 240 por meses, né? No caso, 30 aqui, 240 dividido por 30, a gente vai encontrar, né, um número que, quando multiplicado por 30, dê 240. Então, vamos fazer um teste aqui, né? Vamos colocar aqui 6, para verificar se chega perto ou se dá igual. 6 vezes 0 dá 0. Vamos dividir, vamos multiplicar aqui, para não bagunçar a nossa conta. 30 vezes 6, 6 vezes 0, deu 0. 6 vezes 3 dá 18. Olha só, deu 180, né? Está longe ainda do 240. Né? Então vamos utilizar aí outro número. Vamos colocar aqui um 9. Então eu ia fazer agora a conta 30 vezes 9. Vamos ver se chega lá igual a 240 ou perto disso, né? 9 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 9 vezes 3 vai dar 27. Olha, passou. Então, não é 6 e não pode ser 9, porque 9 passa. Então, ou é 7 ou é 8. Eu vou colocar aqui o 8. Agora vamos fazer a conta. 30 vezes 8. 8 vezes 0 dá 0. 3 vezes 8 dá 24. Opa, deu certinho. Ó. Então, 240 dividido por 30 dá exatamente 8, né? 8 vezes 30
vai dar 240 e a nossa continha vai ser exata, porque 240 menos 240 vai dar zero. A conta é exata. E aí você tem um resultado aqui que representa meses. Então, aqui o resultado foi 8 meses, certo? 240 dias equivale a 8 meses. Agora a gente vai resolver a próxima, né? Letra B. Quantas semanas há em 210 dias? Vamos lá. Quantas semanas, ele quer saber quantas semanas há em 210 dias. Então, 210 vai ser dividido, vamos lá. Primeiro, vocês têm que saber quantos dias tem dentro de uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7, né? Começando de domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fecha a semana. Então, são 7 dias dentro de uma semana. Certo? Por que você faz essa transformação? Porque você não pode dividir dias por semana. Dias é diferente de semanas. Então, você tem que transformar a semana para a mesma categoria que a gente está dividindo, que no caso aí é dias. Certo? Então, a gente vai dividir 210 dias para 7 dias, que representa uma semana. Então, quando a gente faz esse tipo de divisão, o resultado que der aqui é exatamente dado em semanas, certo? Porque os 7 dias está representando uma semana. Então, fazendo as contas, agora a gente, em vez de procurar um número que multiplicado por 7 dá 210, a gente pode escolher, fazer a escolha. Ó. Eu escolho o primeiro número. Notei que é menor do que 7, então não vai dar para dividir. Então, em vez de eu escolher o primeiro, eu escolho o primeiro e o segundo, que vai formar o número 21. Então, 21, quantas vezes cabe 7 dentro de 21? 3 vezes, né? 3 vezes 7 dá 21. 21 menos 21 dá zero. Olha só que coisa interessante agora. O zero não dá para dividir por 7, mas tem um zero aqui que não foi dividido. E quando a gente faz a conta, ó, coloca o zero aqui, zero, eu não tenho nada. Dividido para 7 pessoas, cada pessoa dessa vai ganhar nada também. Então, coloca aqui. Certo? Dá 30. 30 o quê? Semanas. A gente coloca aqui 30. Lembrando que aqui deu 8. Pronto, letra C, agora você vai resolver da seguinte forma. Quantas dúzia, olha só o que a gente tem, quantas dúzia há em 6 dezenas? Essa você agora vai pensar um pouquinho mais. Vamos imaginar aqui. Ó, dúzia, vamos transformar para número, né? Dúzia representa o número 12. E 6 dezenas é 6 vezes 10, que dá 60. Olha só, os números que você precisa dividir é esses dois. Certo? Então, dentro de 6 dezenas, ou seja, dentro de 60, quantas dúzia existe? Então, eu vou dividir 60 por 12. Certo? 60 por 12, se eu escolher o primeiro número, é menor do que o 12. Se eu escolher o segundo número, aí vai ficar certo. 60 dividido por 12, que a gente até já fez uma conta parecida aqui, né? Só que era 60 dividido por 5. E a gente viu que deu 12. Então, agora a gente vai pensar ao contrário. Qual é o número que multiplica por 12 que dá 60? É o 5.
5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, com o que já foi, dá 6. Então, a conta vai dar exata, 60 menos 60 dá 0. A conta dá exata. E aqui, o lado que a gente tem aqui, gente, é dúzia. Então, o resultado aqui vai ser dúzia. Certo? Sempre você coloca o nomezinho de quem está dividindo aqui. Certo? Na outra foi mês, a gente colocou mês. Na outra também foi semana, a gente colocou aqui semana. Então, quantas dúzias existem em 6 dezenas? Existem 5 dúzias. Ok? Então, essa eu resolvi toda porque realmente estava um pouquinho difícil para que vocês pensassem, né? Mas a ideia é essa, que vocês pensem um pouco mais na hora que for resolver uma das questões. Tem uma das questões que eu sempre coloco para que vocês pensem um pouquinho mais. Então, passando para a próxima questão, é para responder verdadeiro ou falso. Então, com base na operação, olha só, você tem uma operação ali, 14 dividido por 7 dá igual a 7. Arme o método da chave e responda V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. Ou seja, você já tem um resultado da conta. O que ele está querendo é o seguinte, é que você monte, né, faça 14 dividido por 2, certo? E vamos ver aí o resultado. Deu 7, né? O resultado deu 7. Então, já posso colocar aqui, ó. Falta só o resto. Você pode descobrir multiplicando 7 por 2. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 14 dá 0. Ou seja, essa conta deu exata, né? Mas, na verdade, o que ele está querendo saber é o seguinte. Lembra lá do primeiro slide? Eu vou voltar lá para você ver. Ó, que ele dizia que esse número que fica do lado esquerdo é chamado de dividendo, o outro é divisor, aí depois vem o quociente e o resto. Então, a gente vai fazer isso nessa questão. Vamos colocar aqui o nome, né? Esse aqui, o 14, representa o dividendo. Esse 2 aqui representa o divisor. O 7 é chamado de quociente. E o 0 é o resto. Então, sabendo disso, agora a gente vai responder verdadeiro ou falso. Olha o que ele diz aqui. O número 2 é o divisor da operação. Olha só, vamos ver o que é que o 2 é. O 2 é divisor. Então, verdadeiro. O quociente é o resultado da operação. Olha só, o quociente é o resultado da operação. Realmente é o resultado. Então, verdadeiro. O resto dessa divisão é 1. Olha só, ele está dizendo que o resto é 1. E, na verdade, o resto é 0, né? Então, essa aqui é falsa. Essa operação de divisão é inversa à multiplicação. Verdadeiro. A adição e a subtração, gente, é uma inversa da outra. E a divisão tem sua operação inversa, que é a multiplicação. Então, é verdadeiro. Certo? Então, essa aqui também está respondida por completo. Vamos agora ver a última questão, a questão 4. Né? A questão 4 ela diz o seguinte: um agricultor colheu 125 laranjas na sua fazenda. Então, ele tem 125 laranjas. Ele vai vender na feira, mas para isso vai organizar as laranjas em caixotes que cabem 25 laranjas. Então, um caixote cabe 25 laranjas.
Então, quantos caixotes o agricultor vai precisar para carregar todas as laranjas? Então, vamos lá. Ele vai distribuir, gente, 125 laranjas em um caixote, em vários caixotes, aliás, que cabe 25 laranjas cada um. Então, o que é que a gente faz? A gente não pode dividir laranja por caixote. A gente tem que dividir laranja pela quantidade de laranja que cabe dentro do caixote. No caso aqui, cada caixote cabe 25 laranjas. Lembrando que aqui a gente está transformando, né, cada caixote para quantidade de laranja. Então, o resultado aqui que der vai ser a quantidade de caixote. Então, o que é que você vai fazer? Agora você vai fazer a divisão, né? 125 dividido por 25, certo? Se você usar o método aí de escolher o primeiro número, você vai ver que não vai dar para dividir por 25, porque 1 é menor do que 25. Se você escolher o outro número, 12, você vai ver que também 12 é menor do que 25. Então não dá para usar esse método, né, de escolher o segundo número também. E aí resta você escolher o número completo, né? 125 dividido por 25. Qual o número que eu multiplico por 25 que vai dar 125? Então você vai escolhendo aqui, né? Ah, será que 5 dá? Vamos colocar aqui um 5. Então, 25 vezes 5, vamos ver se dá 125. Se der, é o número que a gente está querendo. 5 vezes 5, tabuadinho do 5 aí, você vai ver que vai dar 25. Deixa o 5 aqui e vai 2. 5 vezes 2 dá 10. Mais 2 que está lá dá 12. Olha só, deu exatamente 125. Então, o número realmente é 5. Por quê? Porque 5 vezes 25 deu 125. 125 menos 125 dá zero. Então, a conta é exata. Significa dizer que as 125 laranjas vai precisar aí de 5 caixotes, né? Para carregar essas laranjas para ser vendidas na feira, certo? Então, a resposta é aliás, são necessários 5 caixotes para carregar 125 laranjas. Certo? Então, resolvi a maioria, gente. Resolvi quase todas as questões. Ficou apenas a número 1. Você precisa utilizar aí o método, né, da chave para resolver, para fazer as continhas, certo? Lembrando, tá todas respondidas praticamente, mas tenta entender, certo? Dá uma pausa no vídeo, responde a questão primeiro, depois você vê a resolução para ver se acertou ou não, certo? Sempre conto com sua honestidade em fazer isso, porque você é o próprio responsável pelo seu aprendizado nesse momento de pandemia que estamos vivendo, certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.